Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E olha, eu confesso para vocês que essa semana só os fortes conseguiram ouvir os áudios todos, né? Eles estão um pouco mais longos, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Mexeu em dinheiro, tá tudo tão deturpado, né, nesse mundo, as pessoas distorcem o que a Bíblia diz, o que Deus diz, que esse assunto vale um tempo maior, é importante a gente se deter um pouquinho mais. E por isso os áudios estão maiores. Eu peço que você tenha paciência, mas acompanhe, mas insista nos seus amigos, com os amigos para que eles ouçam, viu? Porque são detalhes interessantes demais e que vai fazer diferença para a saúde da gente, para a vida, viu, gente? Olha que eu estava lendo, né, em João, que Judas era o tesoureiro do grupo. Inclusive, quando Jesus falou ali na ceia para ele, vai, faz o que você tem que fazer, os discípulos acharam que era para ele comprar alguma coisa, porque ele cuidava do dinheiro, diz a Bíblia. Então, assim, as finanças, a administração do que você tem faz muita diferença no reino espiritual, como você aplica ou não esse recurso que Deus te dá, pouco ou muito. Tá? Então, assim, é por isso que Deus deixa o conselho, porque como Ele é dono dos bens, se você retém o que não é seu, você dá espaço para o inimigo entrar na sua vida, porque aí ele diz: olha aí, ó, tá pegando o do outro, tá pegando o que o senhor falou para levar para a igreja, não é para ficar com ele. Ele tá tirando, então ele é meu. A posse será minha da vida dele. Então, o mal toma conta da vida das pessoas, como aconteceu com Judas, né? Diz que o espírito maligno entrou em Judas, né? E ele foi fazer o que ele tinha que fazer mesmo, a partir dali, na hora da ceia, né? Após a ceia, aliás, durante a ceia que estava sendo feita ali, foi feito lava-pés, e aí tem o roteiro da ceia na Bíblia. Então, veja, o espírito maligno toma conta mesmo das pessoas quando o tema é dinheiro e você não usa adequadamente. Então, é muito sério esse assunto nesse sentido. Coisa triste, é uma pessoa envolvida por trevas, por espíritos maus. É coisa horrível, gente. Então, Deus não quer isso. Ele sabe que a luta entre o bem e o mal, né, as hostes da luz e das trevas, é muito real. Entendeu? Então, assim, há uma guerra invisível aos nossos olhos, mas latente na nossa vida, e isso a gente sente. Né? Você sente quando você está bem com Deus, você sente quando tem uma coisa ruim no coração. Né? Então, assim, isso acontece porque existem seres celestiais, né? E seres que estavam no céu e agora odeiam o bem, odeiam a luz e odeiam eu e você. Então, vai criar aquela ideia, né? Satanás, ele lança no pensamento do ser humano aquela ideia de que não, imagina, para com isso, você não tem nem dinheiro suficiente para você, vai dividir ainda. Ou então aquela ganância toma conta do coração e fala assim: não, você está trabalhando, é você que merece, tá, vai dar pro outro nada, vai dividir de jeito nenhum, você precisa de muito mais. E aí você vai adquirindo, 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 adquirindo. E vai buscando trevas para a sua vida, porque não é esse o sistema de Deus. Então, ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir ao inimigo de Deus. Não tem outro terceiro lugar, não existe um terceiro campo. Ou você escolhe um caminho ou escolhe o outro. Então, assim, Deus ensina o compartilhamento e não é desregrado. A gente está aprendendo essa semana, não é de qualquer jeito, é de forma organizada, proporcional às bênçãos que Ele dá. E por isso que é legal. Deus nunca pede além do que a gente pode, do que a gente tem, ou acima. 20% do recurso era destinado e é destinado, né, se você quiser seguir o sistema de Deus, para que ajude outras pessoas. Mas vamos lá. Aqui, o nosso guia de estudos traz a recomendação de 2 Coríntios 9:7. Diz assim, é bem curtinho, ó. Deus ama quem dá com alegria. Aquele que devolve o que Deus está falando para devolver, para ajudar no templo e para ajudar os pobres, os necessitados. Aí você fala, mas eu sou pobre. Então, comece a pensar, comece a analisar que mesmo sendo pobre, você ainda tem mais do que outros. Eu quantas vezes, né, na minha vida, passei por alguns apertos financeiros grandes mesmo, mas eu sempre lembrei, sempre lembro de pessoas na África, né, e não precisa nem ir na África, no nosso país mesmo, tá, gente? Milhões e milhões de pessoas no mundo
passam fome todos os dias. Então, assim, pensa direitinho. Se você tem a comidinha, se você tem o recurso, por menor que seja, tem pessoas que têm muito menos ou nem têm. E por que elas não têm, às vezes, né? Eu não estou dizendo que esse é o único motivo, de jeito nenhum. A pobreza, existem várias questões envolvidas e etc. Mas olha, Deus dá para um compartilhar para o outro. Se o sistema de Deus é de compartilhamento, aquele que não tem é para receber do que tem. Entendeu? Então, o que tem está retendo, porque para ter gente passando fome, né? Se houvesse esse sistema implantado na vida prática do ser humano, não teria essa desigualdade social, não, gente. Uns com muito demais, que retém, inclusive detém o dinheiro, né, nas suas mãos, e outros tão necessitados, tão carentes, passando fome, inclusive. Essa falta, né, de respeitar o que Deus ensina, de desprezar a Deus e os seus institutos administrativos, é que faz toda essa miséria que a gente contempla. Aí sabe o que acontece? O ser humano administra errado, se torna egoísta, e aí o inimigo de Deus, ele diz que a culpa é de Deus. Olha quanta gente passando fome, olha quanta gente doente. Não era assim no antigo Israel, não. Ninguém passava fome. E olha, é pós-pecado, não é antes do pecado que degradou a raça humana, não. É pós. É seguir o que Deus recomenda, que as coisas são de outro jeito, né? Então, ele faz esse egoísmo no coração do ser humano e ainda lança a culpa em Deus. Miserável, né? Miserável, e que a gente não se deixe levar por esse ser miserável, desgraçado, como diz a Bíblia, ou seja, destituído de graça, né? Que quer acabar com a nossa vida. Ele mexe nas nossas finanças, criando sentimentos assim, não, você merece, você que se esforçou, que dá nada para ninguém não, você pode dar um pouquinho, de vez em quando você vai lá e dá uma oferta para os pobres, entendeu? Tipo, ajuda, assistência social de vez em quando. Aí você vai ficar com a consciência tranquila. Não vai ficar com a consciência tranquila. Porque o sistema de Deus não é esse. Não é de qualquer jeito, não é de vez em quando. É conforme aquilo que você recebe todo mês, né? Então, olha só, Deus quer prevenir, tá? E Ele quer prevenir que você tenha um coração não só egoísta, mas triste. Olha só, quando Ele fala feliz, né? Ou eu amo aquele que devolve, que ajuda com alegria. Tá vendo que a predisposição, as intenções fazem diferença para Deus, gente? Ele não ama aquele que dá porque Deus, tá bom, Deus mandou, então eu vou dar. Não, não, não. Ele ama quem dá com alegria. E eu já recebi algumas caronas na vida, né? E você já recebeu, eu acredito que possa ter recebido, né? Eu possa ter dado carona para alguém. Mas olha, faz muita diferença. Eu já senti diferença daquela pessoa que dá porque o outro pediu para dar carona e parece assim uma obrigação, a pessoa não está querendo, não está gostando, e daquele que dá carona, mas assim com satisfação de estar levando alguém no lugar, né? Gente, como faz diferença, como é gostoso uma pessoa que faz o bem de coração inteiro. É muito bom, é isso que Deus quer pra gente. Que ao fazer o que você tem que fazer, você se doe, dê de coração aberto, integral. Afinal, você e eu recebemos tudo de Deus. Ele nos dá, não é? Tem dado para você. Que a gente possa pensar nisso, no sentimento que nos move para devolver o dízimo e para ajudar o necessitado. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. Não se esquecendo de dar um pulo no nosso canal do YouTube, dar um joinha no áudio de hoje. E não se esqueça que juntos queremos ser pessoas que inteiramente devolvem com alegria. Afinal, somos determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.